Primitivo. Você sabia que a uva Primitivo, que é uma queridinha aqui do Brasil e aqui de casa também, esconde um segredinho? Pois é, durante anos, Estados Unidos e Itália brigaram pela, digamos assim, quem era o pai, quem era a mãe, ou a raiz da Primitivo, onde estava? Será que estava nos Estados Unidos ou na Itália? Pois é, vou te falar que nenhum dos dois países. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é José Carlos, eu sou sommelier aqui do canal Doutores do Vinho. Então, se você gosta de vinho bom e quer aprender sobre vinho, já se inscreva no nosso canal, deixa o like, que hoje a aula é completa. A gente vai falar de Primitivo, principalmente na região da Itália, onde, para mim, faz os melhores primitivos que eu já degustei. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho do que é primitivo. Primitivo ou Zinfandel, tá? Os Estados Unidos e a Itália brigaram durante anos para falar que, não, a Primitivo é uma uva italiana, a Zinfandel é uma uva americana, porque nos Estados Unidos ela é chamada de Zinfandel. Então é a mesma uva, teste genético, já entenderam que Primitivo e Zinfandel é basicamente a mesma uva. Contudo, Estados Unidos e Itália fazem vinhos um pouco diferentes, apesar de ter uma lembrança, uma estrutura aí parecida, um pouco mais de fruta, um pouco mais de álcool, devido ao estilo de vinho que a uva amadurece um pouco mais cedo, mas ela amadurece irregular. Então tem uma série de coisinhas que a gente vai desvendar aqui hoje. Vamos falar então. Primitivo, ela é uma uva americana ou ela é uma uva italiana? Pois é, nenhum dos dois. Estados Unidos e Itália ficaram brigando durante décadas. Não, Primitivo é Zinfandel. Pois é. Testes genéticos revelaram que essa uva, na verdade, é uma uva croata. Pois é. Então os dois já levaram ferro aí, não teve jeito, perderam a paternidade aí, né? Talvez a raiz dessa uva. Pois é, uma uva croata que tudo indica que foi levada para a Itália pelos monges, tá? Mas que é uma uva que faz bons vinhos na Itália. A região da Itália onde faz bons vinhos, onde a região que é primitiva é famosa, não quer dizer que na Itália, em outras regiões da Itália também não tenha. Mas a Puglia, região lá no Salto da Bota, vou mostrar um mapinha para vocês aqui. Lá no Salto da Bota da Itália, a região da Puglia, como se fosse uma macro-região Minas Gerais, por exemplo, tá? É uma região onde a Primitivo é altamente plantada e produzida, cultivada lá, tá? Dentro da Puglia, a gente tem Salento. Tá? Primitivo de Salento. Então eu tenho Primitivo Puglia, eu tenho Primitivo de Salento e eu tenho Primitivo de Manduria, que é esse aqui, ó. Que é um baita vinho. Em geral, traz um pouco mais de estrutura, um pouco mais de corpo. É diferente daquele Primitivo Puglia de entrada, que é um pouco mais barato. Ele traz mais a tipicidade na raiz. São vinhos mais complexos, mais estruturados. Tem sim um residual de açúcar, porque a região é muito quente, então acaba sendo um vinho com teor alcoólico alto e ainda assim tem um residual de açúcar. Esse aqui, por exemplo, tem 14% de álcool. Muitas vezes ele entra no Brasil até como meio seco por conta da nossa legislação. Não quer dizer que meio seco é vinho ruim, tá? É simplesmente que sobrou um residual de açúcar no vinho aí, tá? Faz vinhos de extrema qualidade. Para o iniciante, o Primitivo Puglia é o mais indicado, você não precisa gastar. Esse aqui é um vinho que vai ser na faixa de R$150 a garrafa, um pouco mais, um pouco menos, de acordo com a região do país, da época que você vai estar vendo esse vídeo, né? Que o vídeo fica aqui salvo no canal, no YouTube. Então, estou gravando esse vídeo em agosto de 2026. Então, se daqui 3 anos você está vendo o vídeo, pois é, o preço deve ter mudado. Mas, hoje, esse aqui caminha na faixa de R$150, um pouco mais, um pouco menos, de acordo com o estado, por conta da nossa legislação e tributação. Contudo, para quem está começando no mundo vinho, entrando no mundo vinho, saindo daquele vinho suave, vinho de garrafão, a Primitivo é uma baita uva. E não precisa gastar R$150. O Primitivo Puglia, que é o primitivo de entrada, ele vai te atender muito bem por vinhos na faixa de R$70, R$80, às vezes até mais barato, de acordo com uma promoção que você pega. São vinhos de boa qualidade, já trazem uma estrutura legal, e você sai daquele vinho suave de mesa. Você caminha para um vinho que não te pega tanto tanino, é um vinho macio, gostoso de beber. Esse é um vinho que eu degustei agora, comi uma pizza com ele, depois vim gravar os vídeos. Ficou delicioso com uma pizza. Então é um vinho que eu recomendo demais, tá? E o Zinfandel? Pois é, o Zinfandel eu acho ele um pouco mais frutado, traz um pouquinho, algumas diferenças no paladar em relação ao Primitivo. É ruim? Não, tá? Tem coisa muito boa nos Estados Unidos com o Zinfandel. O estilo de vinho lá acaba sendo um pouquinho diferente. A Puglia, eu acho que traz um pouco mais de estrutura do que no caso dos Estados Unidos. Gente, sempre na grande maioria das vezes, tá?
Tem alguém nos Estados Unidos que faz um baita Zinfandel com estrutura, com corpo, com complexidade, que vai dar show, e muito primitivo produzido na Itália. E vice-versa. Então, assim, sempre na maioria. Dos que eu já experimentei, a relação custo-benefício do primitivo de Mandúria é imbatível, tá? Agora sim, temos que entender quem é o produtor, tá? Porque tem primitivo que acaba sendo muito frutado, muita fruta, acaba cansando um pouquinho o paladar, principalmente numa noite muito mais longa. Mas é um vinho gostoso de beber, como ele tem ali um leve dulçor ali, ele vai ficar muito bom com alguns pratos, vai casar muito bem com pratos que tem pimenta, por exemplo, que ele tem um tanino mais baixo, esse dulçor vai ajudar ali, por exemplo, uma pizza calabresa, um pepperoni, que ele traz ali um apimentado, um prato com mais condimento, ele aguenta as potências, ele aguenta a estrutura. É um vinho que vai ficar muito legal com pratos mais condimentados, como uma boa lasanha, uma massa com um molho um pouco mais estruturado, com bacon. Ele suporta essa estrutura. E olha, vocês vão... É bom. É um estilo diferente para quem curte vinhos do Velho Mundo. É claro que é um vinho muito diferente dos vinhos aqui de Argentina, mas talvez algum Malbec argentino. Eu acho que ele carrega menos madeira do que os Malbec argentinos, sabe? Eu gosto muito de Primitivo, realmente. É um vinho que nem sempre eu bebo. Acabei, por conta de conhecer novos rótulos e buscar um mundo do vinho bebendo menos, mas é um vinho que, esse rótulo especificamente, é um rótulo que vira e mexe, quando eu tenho oportunidade, pega um preço bom, sempre volto a comprar. Maceria Pietrosa Primitivo de Mandúria. Eu recomendo demais esse vinho. Então, aqui em BH se encontra no Verde Mar, mas provavelmente no Brasil deve ter algum outro importador, tá? É um vinho muito interessante, muito legal, traz a tipicidade do Primitivo de Mandúria, da região de Mandúria, que é uma comuna petitinha, menorzinha lá. Um vinho, um corpo, com explosão, com um leve toque de madeira, mas sem passar demais a madeira, sem passar demais a fruta. Um vinho equilibrado. Olha, esse aqui nos ajudou muito bem a ilustrar o que é o Primitivo. E vale a pena realmente você abrir um pouquinho a mente, sair fora daqueles vinhozinhos ali. Eu sempre fico batendo isso aqui no canal. Gente, o vinho é um mundo. Abra um pouquinho a mente. Vamos conhecer coisa nova. E tá aqui uma baita oportunidade de conhecer um bom vinho. Primitivo, tá aí. Vamos lá. Só relembrando. Primitivo mais simples de entrada, gastou pouco, ele é gostoso, é mais levinho, mais fresquinho. Vai ser muito bom para o bebedor iniciante. Esse aqui ele traz um pouco mais de corpo, mais potência, mais estrutura, mas ainda assim não vai dizer, eu acho, tá? Eu acredito que não vai desagradar o iniciante, porque não tem aquele tanino pegado, aquela sensação de banana verde em boca. O tanino tá aqui, eu sinto ele, mas tá macio, tá gostoso. Esse aqui, eu não falo nem a safra dele aqui. Esse aqui é um 23, tá? A safra 2023, tá? Delícia para o consumo. Abrir, beber, saborear, ou despretensioso, ou com um bom jantar harmonizado, um jantar romântico, vai muito a pena. Então, anotem. Primitivo, a minha recomendação sempre o Primitivo de Mandúria. Olha, vocês vão curtir. Viu? Esse aqui, então, delicioso. Um abraço, até mais. Saúde!